Estados Unidos testam arma hipersônica de longo alcance a partir do Cabo Canaveral, confirma fonte do Pentágono. Os Estados Unidos testaram com sucesso o lançamento de sua nova arma hipersônica de longo alcance a partir do Cabo Canaveral, na Flórida, confirmou a Autoridade de Defesa dos Estados Unidos, a Sputnik, nesta terça-feira, 25 de 4 de 2025. Uma equipe combinada de parceiros do governo, academia e indústria conduziu um teste em nome do Departamento de Defesa a partir de um local de teste na estação da Força Espacial de Cabo Canaveral. Estamos atualmente avaliando os resultados do teste, disse a autoridade em um comunicado quando questionada sobre a confirmação do lançamento do projétil. Reportagens indicam que o lançamento ocorreu por volta das 7 horas, 8 horas do horário de Brasília, que o veículo se separou em duas seções distintas. Uma seção parece cair, enquanto a outra continua a se mover para frente até desaparecer no céu. Na quinta-feira, o Pentágono anunciou oficialmente que batizou sua arma hipersônica de longo alcance de Dark Eagle após os testes bem-sucedidos do sistema em dezembro. Com os cabos submarinos Indo-Pacífico em risco, as empresas promovem sua tecnologia. Autoridades taiwanesas acusaram neste mês o capitão chinês do navio de carga Hong Tai-58 por danificar um cabo de comunicação subaquático que conecta Taiwan às ilhas Pengu, perto da costa chinesa. A medida legal é um lembrete de que a sabotagem de cabos vitais no fundo do mar, que é notoriamente difícil de provar, entrou firmemente no cânone das táticas de zona cinzenta destinadas a encontrar pontos fracos nas defesas de um adversário. A guarda costeira de Taiwan deteve o Hong Tai-58, navio de carga de bandeira tongolesa tripulado por marinheiros chineses, no final de fevereiro. Um incidente semelhante ocorreu ao norte de Taiwan em janeiro, mas naquela ocasião o navio comercial de propriedade de Hong Kong foi apontado como culpado. Taiwan já relatou 5 casos de danos em cabo no fundo do mar neste ano, em comparação com apenas 3 em 2023 e 2024. A guarda costeira de Taiwan criou uma lista negra de quase 100 navios suspeitos ligados à China. Apesar das negações de Pequim, alguns observadores acreditam que tais ações nefastas são parte do comportamento coercitivo da China em relação a Taiwan. Durante uma audiência do Comitê dos Serviços Armados da Câmara em Washington, no início deste mês, por exemplo, o senador americano Jack Rosen criticou duramente as atividades imprudentes, coercitivas e agressivas da China, destacando a sabotagem de cabos submarinos como uma tática particularmente alarmante. Na mesma audiência, o almirante da Marinha dos Estados Unidos, Samuel Paparo, comandante do Comando do Indo-Pacífico, reconheceu tentativa de sabotar cabos submarinos de internet, principalmente ao redor de Taiwan. Poucas semanas depois de Taiwan ter capturado Hong Tai-58, a mídia revelou que o Centro de Pesquisa Científica Naval da China, de propriedade estatal, havia patenteado um dispositivo de águas profundas capaz de cortar as linhas de comunicação à energia subaquática mais sofisticadas do mundo. Uma das prioridades da China em grandes hostilidades contra Taiwan, com um bloqueio naval ou invasão total, seria isolar a ilha e interferir nas comunicações civis e militares. Em seu depoimento aos legisladores americanos, Paparo propôs 2 contramedidas contra a sabotagem chinesa de cabos. A primeira é penetrar na cadeia de alvos por meio de coleta de informações de inteligência, em seguida apresentadas como forças nos locais onde, de outra forma, cortariam esses cabos. Em segundo lugar, acrescentou Paparo, a resiliência. Isso abrange redes de comunicação redundantes para garantir que o ambiente de informações continue inalterado, bem como a proliferação de múltiplas constelações de satélites em órbita abaixo da Terra. Enquanto isso, as empresas de tecnologia naval estão percebendo um novo mercado para seus equipamentos. Andy Cagle, diretor administrativo da SAB Austrália, disse que a empresa está bem posicionada para dar suporte aos governos na defesa da infraestrutura subaquática por meio de seu portfólio de contraminas. Nossos produtos desempenham um papel crucial em soluções de contramedidas para minas, bem como na proteção de infraestrutura submarina crítica, incluindo oleodutos e cabos submarinos em todo o mundo, diz Koji. Veículos subaquáticos autônomos podem monitorar a infraestrutura e sensores do fundo do mar, podem fornecer conhecimento do domínio marítimo em tempo real, desenvolver a capacidade de reparar infraestruturas ou redirecionar comunicações rapidamente. Também é importante, por exemplo, o veículo de operação remota World Class Elétrico da SAP pode operar a profundidade de 5.500 metros e é controlado via satélite.
Para inspeções e reparos, os drones CyberTouch da empresa podem atuar como um residente subaquático persistente com o auxílio de uma estação de acoplamento submarino de Scout. Em outra área, a empresa Exai conquistou um contrato militar francês para projetar um drone capaz de mergulhar até 6.000 metros de profundidade para combater a guerra no fundo do mar. Com entrega prevista para 2027, esses veículos têm a capacidade de se reprogramar em meio à missão. Por exemplo, se um veículo detectasse algo suspeito, ele poderia entrar no modo de observação para observar que um determinado alvo está fazendo. A Thales Austrália espera atrair novos clientes com seus equipamentos de detecção. Gavin Henry, da unidade de guerra submarina da empresa, disse que a tecnologia Blue Sentry da Thales, com seu conjunto de sensores rebocados de linha fina, pode ajudar a localizar a ameaça em potencial. Esse sistema emprega uma rede de sensores sofisticados capaz de detectar e rastrear contatos tanto na superfície quanto debaixo d'água, disse ele. Rose Bagg, CEO da Strategic Ford na Austrália, argumenta que a ameaça submarina à infraestrutura é essencial e exige uma abordagem em camadas e abrangente toda a nação. Em conjunto com o sistema de identificação automático nos navios, é possível garantir que as pessoas estão seguindo os canais corretos e a rota prescrita, porque elas só farão isso se desviarem da rota normal, disse ele. Portanto, há tocadores de sinos lá para identificar um ativo e dar uma olhada. Nações como a Austrália precisam realizar vigilância, procurar anomalias, disse Bebage. Se conseguirmos fazer isso, poderemos identificar essas anomalias e começar a investigá-las antes que o façam, ou certamente capturá-las depois que o fizerem, como fizeram na Europa, e lidar com isso de forma diplomática. Um porta-voz do Departamento de Defesa australiano disse à Defesa News que os militares têm uma série de capacidades para monitorar e responder ameaças aos cabos de comunicação submarina. A Força de Defesa Australiana trabalha com outras agências especializadas em segurança cibernética para proteger a infraestrutura, embora muitas dessas informações sejam confidenciais. O professor explica por que a Ucrânia pode colapsar mesmo com as atuais entregas de armas. Os combatentes ucranianos não vão conseguir aguentar nem mais um ano mesmo com o apoio dos Estados Unidos, aponta o professor da Universidade de Chicago, especialista em relações internacionais, John Mearsheimer, no canal do YouTube Judging Freedom. O exército da Ucrânia pode entrar em colapso mesmo com as armas que ainda estão sendo entregues para a ordem de Biden, porque eles estão em péssimo estado. Neste caso, é difícil para mim imaginar que os ucranianos vão conseguir aguentar de alguma maneira mais tempo do que 2025, disse ele. Ao mesmo tempo, acrescentou o professor que, se a atual administração dos Estados Unidos deixar de apoiar o regime de Kiev, as forças armadas da Ucrânia serão destruídas ainda mais rapidamente. Assim que o apoio material de Biden que nós fornecemos se esgote, então a derrota da Ucrânia será uma questão de meses, advertiu Mearsheimer. Anteriormente, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse que se a Rússia e a Ucrânia não concordarem com as iniciativas para acabar com o conflito propostas por Washington, que já apresentou uma proposta clara, os Estados Unidos vão se retirar do processo de negociação. A analista russa explica quais seriam consequências para Kiev se os Estados Unidos pararem de enviar ajuda militar. Washington pode deixar para a União Europeia a responsabilidade pelo apoio à Ucrânia, e nesse caso as condições para Kiev serão muito piores, disse Bogdan Bezpalko, cientista político russo. Se isso acontecer, destacou Bezpalko, as possíveis concessões territoriais da Ucrânia se tornarão ainda mais extensas. Dado que o conflito continue, que a administração americana pode tomar medidas que podemos chamar condicionalmente nova vietnamização, como uma das opções de desenvolvimento dos eventos, isso significaria abandonar a Ucrânia, deixando-a sob a responsabilidade da União Europeia, ressaltou ele. Nesse caso, continuam as condições, podem mudar e as perdas territoriais podem se tornar inevitáveis, talvez até muito maiores. Segundo o analista, o Ocidente ainda espera que a Ucrânia consiga manter a parte das regiões que ainda controla, que se tornaram parte da Rússia como resultado de referendos. Em outras palavras, podem ocorrer algumas mudanças catastróficas quando realmente se tornar óbvio que a Ucrânia não pode passar sem concessões territoriais. Por enquanto, eles esperam que essa opção possa ser evitada, finalizou. Anteriormente, a mídia norte-americana citou fontes diplomáticas dizendo que os aliados dos Estados Unidos estavam expressando alarme sobre o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que inclui concessões territoriais por parte de Kiev. Drones aumentam precisão e eficácia do obuseiro russo Malka, o mais poderoso do mundo, diz portal.
O uso de drones para reconhecimento e correção de fogo aumenta a precisão e eficiência das peças de artilharia 2S7M Malka da Rússia. Escreveu o portal Army Recognition, avaliando a operacionalidade do sistema de artilharia autopropulsada de calibre 203 mm mais poderoso do mundo. Os drones são usados para determinar e transmitir coordenadas de alvos em tempo real, que permite às unidades de obuseiros Malka posicionar-se rapidamente, aplicar salvos esmagadores e em seguida recuar prontamente antes que o inimigo possa iniciar um contra-ataque, avança o artigo. Destaque-se que o poder de fogo do Malka, combinado com a orientação precisa, permite efetuar ataques com alta eficiência. A peça de artilharia autopropulsada 2S7M Malka começou a ser produzida em 1986. O veículo sobre esteiras recebeu um motor de 840 cavalos de potência, o alcance de disparo com um projétil ativo-reativo de mais de 47 km. Essa munição carrega cerca de 13 kg de explosivos. O armamento foi projetado para destruir alvos em profundidade das linhas de defesa inimigas, bem longe da linha do fronte. O canhão pode disparar munições reativas e projéteis incendiários de fragmentação. Estados Unidos ficam atrás da China e Rússia com problemas no desenvolvimento de bombardeiro-chave de exportar. O mais novo bombardeiro estratégico norte-americano, B-21 Raider, é muito esperado pela Força Aérea dos Estados Unidos, porém há dificuldades em implementar o projeto, relata o portal Zonal 45. O portal destaca que o B-21 continua sendo essencial para substituir os antigos bombardeiros B-1, B e B-2, necessários para ficar no mesmo nível da China e da Rússia. Até recentemente tudo parecia estar indo bem com o desenvolvimento do bombardeiro B-21 Raider. O programa parecia estar dentro do prazo e do orçamento. Mas acontece que os custos iniciais extremamente altos do programa B-21 prejudicaram os resultados financeiros da Northrop Grumman este ano, ressalta a publicação. O artigo sublinha que a China e a Rússia têm defesas aéreas sofisticadas e vários programas de caça e bombardeio de sexta geração. Nesse contexto, continua o portal, B-21 precisa chegar na década de 2030 para que a Força Aérea dos Estados Unidos mantenha um ritmo. O B-21 é extremamente necessário. Assim, finaliza o artigo, o aumento de preço é determinado pela inflação alta. No entanto, a Força Aérea dos Estados Unidos está totalmente empenhada em levar este projeto a bom termo, e ele é uma prioridade, juntamente com o programa do caça F-47. Guam pode decidir o resultado de qualquer guerra entre os Estados Unidos e a China. Guam, um centro militar estratégico dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, é essencial para combater a crescente agressão da China contra Taiwan e região vizinhas. Hospedando bases navais e de força aérea críticas, permite respostas rápidas dos Estados Unidos a crises regionais. Reconhecendo sua importância, a China está desenvolvendo capacidade de mísseis, particularmente a série Dongfeng, para atingir Guam e minar a dissuasão americana. Embora a expansão maciça da força naval e de foguetes da China represente ameaças significativas, os Estados Unidos estão aprimorando as defesas antimísseis de Guam e criando planos de contingência avançados. Investimento estratégico contínuo e preparação são essenciais para que os Estados Unidos mantenham Guam como um forte centro de defesa contra a potencial agressão regional da China. A China continua a evoluir como principal adversário americano na região do Indo-Pacífico, com uma marinha em constante crescimento e uma aclamada força de foguetes. O exército chinês tem a capacidade de projetar força e intimidar países asiáticos à vontade de países como Taiwan. A ilha de Guam é um importante ativo militar americano no Indo-Pacífico, permitindo que os militares dos Estados Unidos respondam à crise na região. Devido à posição estratégica de Guam, a China sabe que não conseguirá executar seus planos militares sem impedimentos em Taiwan e no mar da China Meridional. Isso torna a ilha e os ativos estratégicos dos Estados Unidos baseados lá um alvo principal para o Exército de Libertação Popular da China. Após a Guerra Hispano-Americana, Guam tornou-se território dos Estados Unidos. Washington via a ilha como inestimável para a projeção de força no Indo-Pacífico. Os Estados Unidos possuem diversos ativos críticos baseados em Guam, como a instalação da Marinha do Corpo de Fuzileiros Navais, uma filial da Guarda Nacional dos Estados Unidos, a importantíssima base aérea de Andersen. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Frota do Pacífico dos Estados Unidos conseguiu reunir forças e logística em Guam para combater ambições imperiais do Japão. Mais tarde, a ilha tornou-se um importante centro para refugiados vietnamitas. A posição estratégica de Guam permite que o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos responda caso aliados como Japão, Coreia do Sul e as Filipinas sejam atacados, e oferece apoio constante a parceiros como Taiwan e Indonésia. A base aérea de Andersen abriga os bombardeiros de longo alcance B-1B, Lancer e B-2 Spirit, prontos para operações em qualquer conflito armado no mar da China Meridional. No Estreito de Taiwan e na Península Coreana, a base naval de Guam apoia a projeção de força para as áreas de operações da 5ª e da 7ª Frotas, com os sistemas de defesa antimísseis, THAAD e Aegis protegendo a própria ilha. Além disso, o comando das instalações navais das regiões das Marinas e a sede da Agência Logística de Defesa do Indo-Pacífico estão localizados na ilha.
O comando de apoio navios e um comando de munições navais também estão localizados em Guam para supervisionar o reabastecimento e a logística no leste asiático. Enquanto os Estados Unidos se concentravam há anos em campanhas anterroristas no Oriente Médio, a China aumentou massivamente a produção de todos os setores de suas forças armadas, agora possui a maior marinha do mundo, bem como sua temível força de foguetes. Além disso, a necessidade de responder a diversas crises ao redor do mundo deixou as forças armadas americanas sobrecarregadas, dando à marinha da China a oportunidade de explorar lacunas com exercícios militares em Taiwan e provocações navais contra as Filipinas. O presidente chinês Xi Jinping tornou a anexação e a absorção de Taiwan uma prioridade máxima para a China, e Xi Jinping enfatizou recentemente que todos os meios estão em pauta, incluindo medidas militares para atingir esse objetivo. A China não só está intensificando exercícios militares que simulam bloqueios à nação insular, como o exército da China também concluiu a construção de novas barcaças que podem abrir caminho para um desembarque anfíbio. No mar da China meridional, o exército da China está tomando medidas mais agressivas, abalardoando navios de guerra e de pesca filipinos, o que também coloca o Vietnã em uma situação precária. Os Estados Unidos afirmaram seu pacto de defesa mútua com as Filipinas, e estas estão revigorando suas forças armadas para se preparar para conter as ambições da China no mar da China meridional. Aprendendo com a invasão russa na Ucrânia, os militares chineses também estão ensinando às suas tropas métodos para evitar ataques de drones com visão em primeira pessoa. Ao mesmo tempo, alegações de cidadãos chineses lutando como mercenários para a Rússia na Ucrânia levantam preocupações de que tais militares possam trazer dados de combate valiosos para alimentar o aparato de inteligência de Pequim. O arsenal de foguetes de Pequim é capaz de atingir imediatamente importantes ativos militares taiwaneses, japoneses e americanos na região, especificamente usando seus mísseis Dongfeng DF de médio e médio alcance. De acordo com o relatório de 2024 do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a força de foguetes do Exército da China possui 3.100 mísseis balísticos à sua disposição. O Exército da China provavelmente recorrerá ao Dongfeng 27 em um conflito com os Estados Unidos, com um alcance estimado de 5.000 a 8.000 km. O DF-27 tem facilmente o alcance necessário para atingir bases militares americanas em Guam. O Exército da China também possui mísseis balísticos intercontinentais que não só podem atingir Guam, como também provavelmente possuem ogivas nucleares. As variantes DF-5 e DF-31 podem lançar cargas nucleares a um alcance de até 11.000 km, e o DF-41 é capaz de lançar mísseis até 2.000 a 15.000 km. Segundo a doutrina nuclear da China, o DF-41 não seria usado em nenhum cenário que não fosse uma guerra total, o que significa que o DF-27 e o hipersônico YJ-21, que podem ter como alvo porta-aviões, continuam sendo as principais ameaças ao pessoal militar e aos ativos americanos em Guam. Qualquer conflito chinês contra Taiwan, Japão ou Filipinas exigiria um reforço anfíbio que ofuscaria a logística vista no dia D. Isso significa que as forças armadas chinesas precisariam de tempo para reunir suas forças e capacidade logística para o ataque, alertando os comandantes militares e formuladores de política dos Estados Unidos e dando-lhes amplo espaço para criar contingências para proteger ativos em Guam. Como parte desses planos, o Congresso aprovou em 2013 um sistema integrado de defesa antimíssil de 1,7 bilhão para proteger ativos críticos. Em um artigo recente da Task Force, um porta-voz não identificado da Frota do Pacífico dos Estados Unidos afirmou que o planejamento de contingência está sendo realizado para se preparar para uma série de cenários de conflito contra o exército da China. De fato, os planejadores do Pentágono precisarão de capacidade mais robusta, inteligência, vigilância e reconhecimento para identificar pontos fracos nos mísseis lançadores do exército da China que os Estados Unidos possam neutralizar. Contramedidas eletrônicas avançadas para obstruir e cegar os sensores de mira do exército da China, o desenvolvimento acelerado de armas a laser, podem ajudar a preparar o pessoal americano em Guam para futuro ataque. Fortes sinalizadores de distração podem ajudar a desviar os mísseis do exército da China de seus alvos, embora os exércitos militares precisem ser conduzidos exaustivamente para avaliar essa hipótese. Durante um reforço militar chinês, ativos militares dos Estados Unidos, como bombardeiros B-2 e submarinos da classe Ohio, poderiam evacuar a área, embora somente se um possível lançamento de foguete do exército da China fosse previsto com antecedência. Em última análise, será necessário implementar e explorar camadas completas de defesa e planos detalhados para todas as contingências, a fim de se preparar para qualquer potencial ataque aos ativos militares americanos em Guam pela crescente e eficiente força de foguetes da China. Embora os mísseis hipersônicos e os Dongfeng não sejam invencíveis, uma guerra com a China causará baixas americanas. Contudo, por meio de jogos de guerra e preparação contínuos, as forças americanas em Guam estarão prontas para enfrentar um adversário cada vez mais poderoso
Os aliados da OTAN dos Estados Unidos subfinanciaram a aliança em 827 bilhões. A cúpula da OTAN em junho em Haia representará uma oportunidade crucial para os aliados dos Estados Unidos reafirmar seu compromisso com a segurança coletiva. A deteriorização do ambiente de segurança na Europa e no Indo-Pacífico só poderá ser enfrentado com a maior partilha de responsabilidades entre todos os membros da OTAN. Desequilíbrio de longa data nos gastos de defesa e nas responsabilidades estratégicas da aliança combinaram na necessidade vital de empreender 4 reformas. Artigo 3 do Tratado do Atlântico Norte exige que os membros da OTAN mantenham e desenvolvam sua capacidade individual e coletiva de resistir a ataques armados. Há preocupações legítimas que muitas nações possam não ser totalmente capazes de se defender, muito menos de contribuir para a capacidade coletiva de apoio mútuo em conflitos. De acordo com a análise recente do Heritage Foundation, os aliados dos Estados Unidos na OTAN coletivamente subfinanciaram seus compromissos de defesa em mais de 827 bilhões. Entre os déficits notáveis estão a Alemanha, 249 bilhões, a Itália, 150 bilhões, a Espanha, 150 bilhões. Esses déficits representam a déficit de subinvestimento e capacidade de manutenção. O resultado final são forças armadas menos capacitadas. Durante esse período, os Estados Unidos tiveram uma média de gasto com defesa equivalente a 3,42% do PIB, enquanto o membro médio da OTAN gastou 1,59% do PIB, menos da metade do que os Estados Unidos gastaram e bem abaixo da meta de 2% da OTAN. Articulado pela primeira vez em 2006 e reafirmado por todos os membros da cúpula, na cúpula do país de Gales em 2014. A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e sua invasão da Ucrânia em 2022 expuseram as consequências de décadas de subinvestimento. As nações europeias têm lutado para cumprir o apoio militar prometido à Ucrânia, com estoques esgotados e capacidade industrial limitada, especialmente munições, minando sua capacidade de liderar a ajuda militar à Ucrânia. Um mínimo de 2% se tornou um indicador político em Washington. Cumprir essas obrigações fortalecerá as relações transatlânticas. A atual meta de gastos com defesa da OTAN de 2% do PIB provou ser insuficiente para dissuadir agressões. Há agora crescentes apelos por um limite de 3% do PIB, não como uma nova obrigação, mas como uma correção necessária para mais de uma década de subinvestimento. De fato, a maioria dos países com déficits orçamentários provavelmente levará até 2030, 2035 apenas para atingir a meta mínima original de 2% acordada em 2014. Esse limite mínimo mais alto aceleraria o rearmamento da produção de munições na infraestrutura de mobilidade militar e no treinamento. Seria um sinal de determinação estratégica. A cúpula do país de Gales de 2014 também estabeleceu uma meta para que os membros da OTAN alocassem pelo menos 20% de seu orçamento de defesa em equipamentos importantes, incluindo pesquisa e desenvolvimento relacionados. No entanto, muitas nações só atingiram essa métrica gastando abaixo da meta mínima de 2%, minando a intenção da política. Por exemplo, a Espanha tem cumprido consistentemente o requisito de 20% em equipamentos, mas gastou apenas 1% do PIB total em defesa. Considerando apenas a meta dos gastos com equipamentos, a Espanha poderia afirmar ter ultrapassado a meta mínima de 1,3 bilhão desde 2014. No entanto, considerando que a meta é gastar 0,4% do PIB em equipamentos, 20% de 2% do PIB, a Espanha perdeu 28,4 bilhões em equipamentos desde 2014. Portanto, a OTAN poderia considerar a possibilidade de reformar suas diretrizes, estabelecendo um piso para os gastos com equipamentos que use o PIB como referência. Por exemplo, o novo padrão poderia ser o de gastar 0,6% do PIB em equipamentos, 20% do mínimo revisado de 3% do PIB. Dadas as dificuldades da Europa em entregar equipamentos militares à Ucrânia dentro dos prazos prometidos, essas conversas são oportunas e pertinentes. Além disso, implementar tal política é prudente para qualquer nação, independentemente de estar formalmente codificada em uma declaração ou não. Após décadas de gastos excessivos, os Estados Unidos estão se aproximando de seus limites fiscais. Os pagamentos de juros da dívida nacional americana devem exceder os gastos anuais com defesa.
Washington não pode se dar o luxo de subsidiar aliados enquanto arca com a parcela desproporcional dos encargos da segurança global. À medida que a China adota uma postura cada vez mais beliciosa em relação a Taiwan, aprofunda laços com o Irã e fornece apoio às ações da Rússia na Ucrânia, a OTAN deve lidar com a instabilidade global e abraçar a genuína partilha de encargos. A coisa mais significativa que os membros europeus da OTAN podem fazer para ajudar os Estados Unidos a deter a China e fornecer a maior parte da dissuasão convencional na Europa para que as forças americanas possam se deslocar para o Indo-Pacífico. A OTAN deve usar a cúpula de ar para se comprometer novamente com o artigo 3, adotar a meta robusta de gasto com defesa de 3% do PIB, considerar estabelecer padrões de gasto com equipamentos para 0,6% do PIB, reconhecer as limitações fiscais enfrentadas pelos Estados Unidos. A omissão de ações agora individual e coletivamente aumentará a probabilidade de conflitos futuros. Uma reforma decisiva, no entanto, garantirá que a OTAN continue sendo uma força confiável de paz e dissuasão por todo o século XXI.